O governo de Jair Bolsonaro finalmente começou. Hoje é oficialmente o segundo dia de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E o objetivo desse vídeo é mostrar para você algumas perspectivas que Jair Bolsonaro terá durante o ano de 2019. Vai ser um ano de muito desafio para Jair Bolsonaro. Eu gostaria de começar apresentando para você algumas medidas que Jair Bolsonaro adotará ou tentará adotar em 2019. A começar pela flexibilização da posse de armas no Brasil, que Jair Bolsonaro vai fazer por decreto e possivelmente já nas próximas semanas. Hoje no Brasil é permitido que você tenha a sua arma, que você compre a sua arma e tenha na sua casa. Entretanto, portar armas é proibido em todo o território nacional, salvo algumas exceções como polícia e o exército. Ou seja, no Brasil você pode ter a sua arma, mas ela tem que ficar na sua casa. Você não pode levar a sua arma para cima e para baixo, você não pode ir ao cinema com a sua arma, por exemplo. E Jair Bolsonaro prometeu durante a sua campanha que iria desburocratizar, queria flexibilizar, facilitar o acesso a armas para a população brasileira. Ele vai fazer isso nas próximas semanas, possivelmente por decreto. E essa medida ajuda Bolsonaro a mostrar que ele está cumprindo algumas promessas de campanha e aumentará, assim, a sua popularidade junto com a sua base de eleitores. E ele vai precisar ter o apoio de seus eleitores, porque ele vai ter que mexer na reforma, vai ter que fazer a reforma da Previdência, que é a grande expectativa para o ano de 2019. Segundo essa reportagem da Folha de São Paulo, que está aqui na descrição do vídeo, Jair Bolsonaro vai adotar algumas medidas provisórias para iniciar a reforma da Previdência e ele irá fatiar a reforma da Previdência. Vai fazer em pequenos blocos. Só que a reforma da Previdência é um assunto muito complexo de Jair Bolsonaro, porque ele terá que tocar em algum ponto em benefícios de alguns grupos, como por exemplo os militares. E aí está um grande problema, porque se Jair Bolsonaro não mexer no privilégio dos militares, a população pode olhar para ele e falar assim, poxa, mas você só está nos prejudicando, você está sendo, corporativista, porque você só está nos prejudicando enquanto mantém os benefícios dos militares. Só que se Jair Bolsonaro modificar e retirar os benefícios dos militares, ele poderá perder apoio de uma base de apoiadores muito importante para o seu governo. Então esse é um assunto de muita complexidade, é um assunto que Jair Bolsonaro terá que pisar em ovos. E o apoio da população vai ser importante para isso, porque Jair Bolsonaro precisará negociar com o Congresso essas mudanças na Previdência Social. E aí tem um grande problema, porque o caso do COAF e também a própria desarticulação do PSL que nós vimos durante o período de transição, muitos problemas, muitas brigas de Joyce com Eduardo Bolsonaro mostrando uma fragilidade do partido, enfraquecem o poder de negociação de Jair Bolsonaro com o Congresso, com os deputados. E negociar com os deputados é muito complexo. Nós vimos que Dilma tentou uma reforma da Previdência e fracassou por conta da negociação com os deputados. O próprio Michel Temer também teve dificuldades para aprovar as suas reformas da Previdência por conta da negociação com o Congresso. Você pode ver tudo isso aqui na descrição do vídeo, na reportagem que está falando sobre as medidas provisórias. Então essa negociação com o Congresso vai ser muito difícil por conta dessa desarticulação do próprio partido e do caso do COAF. E tudo isso enfraquece politicamente Jair Bolsonaro para negociar com os deputados, o que já é muito difícil. Com relação às pautas sociais, eu acredito que Jair Bolsonaro vai usar essas pautas sociais justamente para negociar com a oposição. Ele vai falar assim, olha, eu não vou mexer nessas pautas sociais, mas vocês também facilitem aí a minha aprovação de algumas medidas da reforma da Previdência. Então ele vai usar isso como moeda de troca para negociar com o Congresso. Agora falando de alguns problemas internos que Jair Bolsonaro possivelmente passará durante 2019. O primeiro deles é o caso COAF, é um fantasma que assombrou Jair Bolsonaro em todo esse período de transição, mas é um fantasma que tende a assombrar cada vez menos Jair Bolsonaro, porque agora que Bolsonaro é o presidente da República, ele está respaldado pelo artigo 86 da Constituição, que fala que ele não pode ser condenado por atos que ocorreram antes do seu mandato como presidente. Só que agora esse fantasma que assombrava Jair Bolsonaro vai começar a assombrar Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é oficialmente o responsável pelo COAF, agora que ele é ministro da Justiça, e o COAF agora é de responsabilidade do Ministério da Justiça. E Sérgio Moro está com a sua reputação em xeque nesse momento. Porque há em Sérgio Moro duas narrativas. A narrativa colocada pelos petistas, pela oposição, que fala que Sérgio Moro condenou Lula politicamente, que Lula é um condenado político, que ele foi perseguido politicamente por Sérgio Moro. Mas também há a outra narrativa dos apoiadores de Sérgio Moro, que falam que o julgamento de Lula foi um julgamento técnico, que Sérgio Moro julgou Lula tecnicamente. Essas duas narrativas estão ali basicamente em paralelo, disputando seu espaço, disputando em par de igualdade as suas forças, ao meu ver. Só que agora
Sérgio Moro tem a chance de mostrar qual dessas narrativas de fato é verdadeira ou qual delas tem mais força. Ele vai ter que tocar esse caso do COAF envolvendo a esposa de Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, lá o motorista Fabrício Queiroz, e isso vai mostrar para todo o Brasil qual é a verdadeira reputação, qual é a verdadeira reputação de Sérgio Moro, no caso, né? E dependendo do que ele fizer, isso vai acabar abalando o governo. Se Sérgio Moro abafar esse caso, a reputação dele vai estar em xeque, vai ser comprometida e isso vai abalar o governo. Se ele der prosseguimento no caso, e de fato o que tudo indica, como outras pessoas já falaram, até mesmo pessoas ligadas ao governo já falaram, que tudo isso é estranho, que há um indício forte de um esquema de corrupção, isso também prejudicará a imagem do governo. Então, Sérgio Moro aí vai ter um grande pepino para lidar agora em 2019. Outro problema interno que Jair Bolsonaro vai ter que lidar é com os problemas na justiça que alguns de seus ministros têm. Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, Damares Alves, Henrique Mandetta e Tereza Cristina têm problemas na justiça e podem se juntar a Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, como condenados na justiça. E Jair Bolsonaro ele é refém de um próprio discurso que ele fez durante toda a sua campanha e também alguns dias após a sua eleição, que ele falou que não haveria espaço para ministros condenados em sua equipe de ministros, então, a sua equipe de ministério. Então ele falou que se houvesse alguma condenação, ele ia pegar a caneta BIC e iria excluir, retirar do ministério aquele ministro imediatamente. Só que nós vimos no caso de Ricardo Salles que existem algumas concessões, porque ele disse que Ricardo Salles, na verdade, foi um condenado político e por isso ele continua lá. Vamos ver como vai ser a postura de Bolsonaro em eventuais condenações futuras. Se ele vai manter essa narrativa de que são condenados políticos ou se ele vai fazer, de fato, vai retirá-los de seus cargos. Temos que aguardar para ver, mas isso é um problema que Jair Bolsonaro possivelmente irá enfrentar. Agora um problema de ordem externa, praticamente um problema diplomático, que é a mudança da Embaixada Brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Com a vinda do premier israelense Benjamin Netanyahu, é muito possível, tudo está se desenhando para isso, que de fato o Brasil mude a embaixada em Israel. E isso vai desagradar muito os países árabes que já demonstraram seu descontentamento com essa possibilidade. E aí nós vamos ter impactos econômicos, porque o Brasil é um grande exportador de carne para os países árabes. Para você abater um boi para vender a sua carne para os países árabes, tem todo um processo religioso que é chamado de carne halal. Tem todo um procedimento para que você possa abater esse boi, esse gado, esse boi, sem ferir a religião dos muçulmanos. E o Brasil faz isso muito bem e exporta essa carne dentro de todas as exigências religiosas dos países árabes. É um mercado bilionário que pode acabar entrando em xeque entrando em risco por conta dessa mudança da embaixada. Outro problema, nós também temos um problema de segurança, segurança nacional, porque mudando a embaixada, nós podemos agora estar na rota do terrorismo internacional. Esse é um problema que nós não temos expertise para enfrentar, nós não temos prerrogativas, não sabemos como lidar com o terrorismo internacional e esse é um problema, uma crise que poderá vir aí com essa mudança, com essa decisão da mudança da embaixada. Outra coisa que eu gostaria de deixar um comentário é o tratamento de Jair Bolsonaro com a imprensa. Tem alguns relatos jornalistas, você pode ver aqui na descrição do vídeo, que a imprensa foi bastante maltratada durante a posse de Jair Bolsonaro. E aí a única crítica que eu tenho a fazer com esse vídeo é essa relação do Bolsonaro com a imprensa. Eu acho desnecessário o Bolsonaro perder tempo e energia brigando com a imprensa. Aparentemente o Bolsonaro vai querer fazer isso para ter uma porta de saída, caso receba algumas críticas ou caso o governo tenha alguns problemas, ele pode falar que isso é intriga, é problema da imprensa que quer desestabilizar o governo. Só que aí cabe uma ressalva importante que Jair Bolsonaro precisa observar, que é João Dória. João Dória, no seu discurso de posse, sinalizou uma possível candidatura para 2019. Ele se lança como candidato para 2019, não, para 2022. Porque João Dória, no discurso de posse, ele fala não fala que ele vai governar para os paulistanos, ele fala que vai governar para os brasileiros que moram no estado de São Paulo. Então ele já começa uma projeção, uma inclusão nacional no seu governo do estado de São Paulo. Ele até mesmo cita que o PSDB precisa ter essa abrangência nacional, precisa olhar para os brasileiros. Então você já vê um discurso muito alinhado com um discurso mais nacional ali de João Dória. Então ele vai ser uma sombra de Jair Bolsonaro ao longo desses 4 anos. E João Dória,
Ele vem na imprensa, ele teve programa de televisão, trabalhou na televisão, então ele sabe se comunicar muito bem. E se Jair Bolsonaro continuar tendo esses problemas, essas briguinhas com a imprensa, João Dória poderá se beneficiar muito dessas discussões, desses desgastes de Jair Bolsonaro com a imprensa, porque João Dória é hoje, ao meu ver, o grande, dentre os políticos, o melhor comunicador de todos eles. E ele poderá se beneficiar muito dessas intrigas envolvendo Jair Bolsonaro e a imprensa. E por fim, eu gostaria de dar um recado para você que está me vendo. Eu ouvi muitas pessoas falando assim, olha, Jair Bolsonaro não é um presidente, não sei o que. Não, ele é seu presidente. Ele é o presidente de todos nós. Se você quiser fazer oposição, não vai ser dessa forma que você vai conseguir fazer oposição. Você vai precisar amadurecer, porque para fazer oposição é necessário que você reconheça a legitimidade do governo. Se você não reconhecer, você não vai conseguir fazer oposição. E aí cabe uma ressalva também para os apoiadores de Jair Bolsonaro. O seu apoio a Jair Bolsonaro tem que ser um apoio crítico. Você criticar o governo de Jair Bolsonaro não vai fazer de você um comunista. Se Jair Bolsonaro tomar alguma medida que desagrada a você, se manifeste, mostre que você é contra essa medida. Isso não vai fazer de você um comunista. Você não precisa, só porque votou em Jair Bolsonaro, apoiá-lo 100%. E também para você que é contra Jair Bolsonaro, que vai fazer oposição, se Jair Bolsonaro fizer alguma medida que merece elogio, elogie. Não é porque você é oposição que você tem que ser contrário a tudo que Jair Bolsonaro fala. E não é porque você vai elogiá-lo que você vai se tornar um fascista. Então, elogiá-lo não torna você um fascista e criticá-lo não vai tornar você um comunista. Só vai tornar você mais sensato. Esse é o nosso papel como população. Nosso papel é justamente criticar o governo, cobrar o governo. O papel de Jair Bolsonaro é governar, é administrar a nação. E o nosso papel é cobrá-lo. Então, cobre o seu candidato. Faça os elogios quando você tem que fazer, mas faça também as críticas no momento em que você tem que fazer. Isso sim é você fazer uma oposição e também um apoio inteligente. Todas as notícias que eu falei estão aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho um link para o meu Facebook. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre o que você acha que o Jair Bolsonaro irá fazer em 2019. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.